Podcast 62. Seres. O shape shift, a mudança de forma. Facebook e canal. Uma nova humanidade, Senhor Black. Aliança e a lei do Uno. Verdade exposta. Na mitologia e no folclore, a mudança de formas ou metamorfose é a habilidade de um ser ou uma criatura para transformar parcial ou completamente sua forma física. Isso é conseguido geralmente através de uma habilidade inerente de uma criatura mitológica, a intervenção divina, ou uso da magia. A ideia da mudança de formas está presente nas formas mais antigas de totemismo e xamanismo, bem como na mais antiga literatura existente e poemas épicos, incluindo obras como o Épico de Gilgamesh e a Ilíada, onde a mudança de forma geralmente é induzida por o ato de uma divindade. A ideia persistiu através da Idade Média, onde quem causa a mudança de formas é geralmente um feiticeiro ou bruxa, e no período moderno, continua a ser uma figura comum na fantasia moderna, literatura infantil e obras de cultura popular. A forma mais comum dos mitos da mudança de formas e a da teriantropia, que é a transformação de um ser humano em animal ou, inversamente, de um animal em forma humana. As lendas permitem transformações em plantas e objetos, e a mudança para outro rosto humano. Entre as criaturas em evolução de formas mais populares no folclore, são os lobisomens e os vampiros, o Lijing, da Ásia Oriental, incluindo o Kitsune japonês, e o Goumyu coreano, e os deuses, deusas, e demônios, de muitas mitologias, como o norueguês, Loki, ou o grego, Proteus. Mudar de forma como um lobo é conhecido especificamente como licantropia, e as criaturas que sofrem tal mudança são chamados licans. Teriantropia é o termo mais geral para as mudanças humanas animais. Também era comum que as divindades transformassem os mortais em animais e plantas. Enquanto a ideia popular de um metamorfo é de um ser humano que se torna algo mais, há muitas histórias sobre animais que podem se transformar também. Exemplos de mudança de formas na literatura clássica incluem muitos exemplos nas Metamorfoses de Ovídios, a transformação de Circe dos homens de Ulisses, a porcos na Odisseia de Homero, e Lucius de Apuleio, tornando-se burro, no chifre de ouro. Na mitologia grega, o exemplo por excelência é o de Proteus, que poderia assumir qualquer forma, desde que não se encontra imobilizado, mas também, os deuses do Olimpo costumavam transformar-se em animais. Zeus, por exemplo, transformou-se em cisne para possuir a Leda. Proteus foi notado entre os deuses pela sua mudança de forma. Tanto Menelau como Aristeu se apoderaram dele para ganhar informações dele, e tiveram sucesso apenas porque o mantiveram preso durante suas diversas mudanças. Nereu disse a Heracles onde encontrar as maçãs das Hespérides pela mesma razão. A Titametes, a primeira esposa de Zeus, irmã da deusa Atena, acreditava-se que era capaz de mudar a sua aparência em tudo o que ela queria. Numa história, o seu marido, Zeus, enganou-a para se transformar numa mosca. Depois engoliu-a, porque temia que ele e Metis tivessem um filho, que seria mais poderoso do que o próprio Zeus. Enquanto os deuses gregos podiam usar a transformação punitivamente, como a Medusa transformou-se num monstro, por ter relações sexuais com Poseidon, no templo de Atena. Ainda mais frequentemente, os pontos que usam esse poder são de aventuras amorosas. Zeus transformou-se repetidamente para se aproximar dos mortais, como um meio de obter algo que ele queria dos mortais. Fadas, bruxas
e feiticeiros, eram todos conhecidos pela sua capacidade de mudar de forma. Nem todas as fadas podiam mudar de forma, e algumas limitaram-se a mudar o seu tamanho, e outras a algumas formas, e outras fadas poderiam ter apenas a aparência de mudar de forma, através do seu poder, chamado glamour, para criar ilusões. Mas outros poderiam mudar para muitas formas, e tanto os magos humanos, como os sobrenaturais, eram capazes de ambas as mudanças, infligindo-los os outros. Dizia-se que as bruxas podiam transformar-se em lebres, e assim, roubar leite e manteiga. A mitologia escocesa apresenta mudanças de forma, o que permite às várias criaturas enganar, caçar e matar os humanos. Os espíritos da água, que habitam os lagos e os canais na Escócia, dizem que se parecem como um cavalo ou um jovem. Outros contos incluem kelpias, que emergem de lagos e rios, no fato de um cavalo ou uma mulher, a fim de pegar e matar os viajantes cansados. Na Escandinávia, existiu, por exemplo, a famosa história da raça de lobisomens, conhecidos com o nome de maras, mulheres que tomaram a aparência da noite, em busca de um monstro enorme, meio humano e meio lobo. Se uma fêmea, à meia-noite, estica a membrana que envolve o potro quando se dá à luz, entre 4 paus e rasteja através dele, nua, dará à luz, criança sem dor, mas todos os rapazes serão xamãs. Na mitologia nórdica, a capacidade de mudar de forma é usada especialmente por Loki, deus do engano, que se transforma em cavalo, salmão, ou pulga, por exemplo. O próprio Odin mistura-se normalmente entre os humanos sob disfarce. Também divindades menores, como os anões, podiam mudar de forma. Fafnir transformou-se em dragão, antes de morrer às mãos de Sigurd. Na mitologia armênia, os metamorfos incluem o Yang, um monstro do rio serpente, como que pode se transformar em uma mulher, ou um celo, e sufocar seres humanos, e depois beber seu sangue, ou o Chapete, um espírito de guarda, que pode aparecer como um homem, ou uma cobra. A antiga mitologia indiana fala de nagas, cobras que às vezes podem assumir formas humanas. As escrituras descrevem a mudança de forma dos Rakshasa, demônios, assumindo formas animais, para enganar os humanos. O Ramayana também inclui o Vanara, um grupo de humanoides macacos, que possuíam poderes sobrenaturais, e podiam mudar suas formas. A mitologia filipina inclui a Swan, um monstro vampiro, capaz de se transformar em um grande cão preto, ou um javali negro, para perseguir seres humanos à noite. O folclore também menciona outros seres, como Capri, Tikbalang e Encanto, que mudam suas aparências, para cortejar belas donzelas. Além disso, os talismãs chamados Anting podem dar aos seus proprietários a capacidade de mudar de forma. O folclore tártaro inclui Yusha, uma serpente centenária, que pode se transformar em uma linda jovem, e procura casar com homens, para ter filhos. A mitologia chinesa contém muitos contos de animais, capazes de assumir a forma humana. O mais comum destes é o Li Jing, um espírito de raposa, que normalmente aparece como uma bela jovem. A maioria são perigosos, mas alguns se caracterizam por ser as heroínas das histórias de amor. Madame Serpente Branca é uma dessas lendas. Uma serpente apaixona-se por um homem, e a história relata as provas que ela e seu marido enfrentaram. No folclore japonês, Obaki é um tipo de yokai, com a capacidade de mudar de forma. A raposa, ou kitsune, está entre os mais conhecidos, mas outras tais criaturas incluem o bakeneko, o mujina e o tanuki. A mitologia coreana também contém uma raposa, com a capacidade de mudar de forma. Ao contrário dos seus homólogos chineses e japoneses, o Goomyu é sempre malicioso. Sua forma é geralmente de uma jovem mulher bonita. Um relato narra um homem, um sedutor, revelado como um Goomyu. O Goomyu tem 9 caudas, e como ela quer ser um humano completo, ela usa sua beleza para seduzir homens, e para comer seus corações, ou em alguns fígados.
dos casos onde a crença é que os sem-fígados a transformam em um ser humano verdadeiro. O Ligaô é o metamorfo do folclore de Trinidade e Tobago. Acredita-se que esta capacidade única é transmitida em algumas antigas famílias crioulas, e é geralmente associada a feiticeiros e praticantes de magia africana. Nas lendas, um motivo para a mudança de forma é para obter as habilidades na nova forma. Os selvagens foram levados a cabo para se tornarem lobos e ursos, a fim de lutar mais eficazmente. Em muitas culturas, os feiticeiros malvados podem transformar-se em formas animais e, portanto, esquivar-se. Em um texto mais antigo, Mestaclocan tem a capacidade de mudar sua aparência e manipular mentes animais. Numa história, o Mestaclocan encontra uma ave moribunda. Mudando para a forma de uma águia, convence a ave moribunda de que, na verdade, não está a morrer. De acordo com a história, ambos se elevam para os céus e vivem juntos para a eternidade. Nas lendas e mitos da narrativa do ciclo artúrico, as histórias do rei Arthur, a metamorfose, também joga um papel relevante, especialmente realizado por Merlin. Entre elas, aquela de singular importância, a que se deve a concepção do rei Arthur. Também Morgana, a meia-irmã do rei Arthur, podia mudar de forma. Nas tradições ameríndias, os xamãs têm a capacidade de adotar a forma de animais, através do sono shape-shift. O metamorfos é chamado mimetista, transmutador ou transmorfo. É um ser humano, ou algum outro tipo de criatura, que podem mudar de forma, geralmente tomando a forma de outro ser vivo, outra pessoa, ou animal. Alguns animais, nomeadamente algumas espécies de cefalópodes, são notoriamente dotados da capacidade de modificar a forma e a cor do seu corpo, com o objetivo de assumir a aparência de outras criaturas, como por exemplo peixes, ou formações rochosas. O tema das pessoas ou criaturas capazes de mudar de forma tem estado presente inúmeras vezes na literatura, na mitologia, e no folclore de todo o mundo. Fontes: facebook.com, Uma Nova Humanidade, facebook.com, Aliança e a Lei do Uno, revisão, Sr. Black. Fim deste podcast. Você acabou de ouvir, podcast 62, Seres, o Shape-Shift, a mudança de forma. E atenção, todos os sábados, às 21 horas, as lives do Sr. Black, no canal, Uma Nova Humanidade, com muitas informações novas, e sincronizadas com fatos, que estão acontecendo no cenário da ufologia e espiritualidade global. Material complementar a esse podcast, com textos, imagens, vídeos, links com artigos complementares, e outras fontes, vocês encontrarão em nossa página no Facebook, link na descrição deste vídeo. Acesse, e curta a nossa página, para receber as novas publicações, e não esqueça de ativar as notificações desse canal, clicando no sininho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, conheça e curta nossos canais parceiros. Veja no canto direito da página principal de vídeos de nosso canal. Inscreva-se e deixe sempre seu comentário. Ele é muito importante para nós, pois mesmo sendo negativo, poderemos sempre melhorar e avaliar nosso trabalho. Gratidão por ouvir até aqui. Deixe o seu joinha, e em breve retornarei com mais informações. Até a próxima, e namastê a todos.